Olá, essa é uma aula sobre Android Studio, que é para fazer aplicativo para celular, e SQLite, que é um banco de dados. Em aulas passadas, eu já comecei esse aplicativo aqui. Eu já fiz então uma telinha de cadastro, onde o usuário pode entrar no aplicativo que a gente está trabalhando, digita alguma informação, clica em cadastrar e o dado vai ser cadastrado no banco de dados SQLite. Eu já fiz também uma tela de listagem, onde os dados que são inseridos no banco de dados são listados na tela. Agora, nesse vídeo aqui, eu vou fazer a funcionalidade de exclusão, onde o usuário pode ir lá então e ver a lista de dados que já foram cadastrados, clicar em um deles e excluir do banco de dados. Nesse momento, o aplicativo está desse jeito aqui então. A primeira tela do aplicativo, a Main Activity, é uma lista onde os dados são listados aqui, é feito um select no banco de dados e os dados são mostrados na tela. Tem um botãozinho cadastrar, quando você clica nele, abre uma nova activity, uma nova tela, e aí você pode digitar alguma coisa, clica em cadastrar e é feito um insert no banco de dados e volta para a tela inicial, onde mostra a lista e agora com o dado inserido. O que eu quero agora é, quando eu clicar aqui, excluir essa informação. Aqui, para ficar mais bonitinho, eu poderia colocar algum ícone aqui de excluir, de opções, mas isso vai complicar um pouco o exemplo. Então, para simplificar aqui, eu vou usar dois métodos, o click e o long click. O click é só um toque que você dá em um desses registros aqui. Eu vou deixar o clique para a tela alterar, que eu vou fazer mais para frente. Então, a minha intenção é, quando a pessoa clicar em um desses registros, abre uma tela para alterar essa informação. Para excluir, eu vou usar o long click. Então, se a pessoa clicar, colocar o dedo em uma dessas opções da lista e deixar pressionado, vai excluir esse registro. Como é que está, então, o código-fonte desse aplicativo? No atual momento, temos aqui, em Java, duas activities, são duas telas. Uma tela Main Activity, que tem só a listagem dos dados, e a Cadastro Activity é a tela onde aparece uma caixinha para a pessoa digitar a informação e fazer um insert no banco de dados. Aqui em Res, de Resource, em Layout, temos duas telas então definidas. Uma que é o Activity Main, XML, que é só uma tela que tem uma List View, onde os dados são listados, e um botãozinho que ao clicar vai abrir uma nova tela, que é a minha Activity Cadastro. A Activity Cadastro tem uma caixa de texto e um botão. Quando a pessoa preenche a informação e clica no botão, é feito o insert no banco de dados da informação que o usuário digitou aqui e o fluxo volta para a tela inicial, onde os dados são listados. Para a parte de exclusão, eu não vou precisar criar nenhuma tela adicional. Eu vou usar a própria tela onde aparece a lista. Então, na tela principal, onde são listados os dados, é onde eu vou implementar a exclusão. E isso tudo vai ser feito direto no Java. Então, nessa aula eu vou trabalhar somente no Main Activity, que é a classe Java que controla a tela principal, onde está a lista dos dados. Bom, como está então a nossa classe MainActivity, que é a classe principal onde mostra a lista de dados? Tem aqui um método onCreate, onde são instanciados os meus objetos e é implementado os eventos click. Basicamente eu tenho uma list view e eu tenho o botão. O botão, a forma que ele está implementado aqui, ao clicar nele, abre a tela de cadastro, que é essa função aqui, abrir cadastro. Se eu deixar apertado o Ctrl e clicar, ele vai para a implementação desse método. O que ele faz basicamente é criar um intent e dar um start activity para abrir a tela de cadastro. Ainda no método onCreate, tem a função de criar ou abrir o banco de dados, que basicamente, se o banco não existir, ele faz um create table. Ainda no comando onCreate tem a função listar dados, que é a função que abre a conexão com o banco de dados, faz um select, popula um array e joga esse array na list view que mostra os dados. Lembrando que tudo isso eu explico certinho como fazer nas aulas passadas. Vamos implementar então a funcionalidade de excluir uma informação da list view. Como eu quero trabalhar na list view, eu vou mexer na
tela onde a list view está, que é a main activity. Eu quero implementar o long click na list view. Quando der um long click na list view, eu vou excluir uma informação do banco de dados. Então, para implementar o long click da list view, eu vou lá na classe onde ela está e vou digitar o código no método onCreate. Então, eu já tenho a minha list view aqui ligada com o elemento lá da tela. E agora, ainda dentro do método onCreate, eu vou chamar o list view, que é o nome que eu dei para ela aqui nessa classe Java, ponto set on long set on item long click. Eu quero um long click no item. Então, quando eu der um long click no item da lista, ele vai chamar o método para excluir aquele item. Não confundam com long click listener. Eu quero um item long click listener. Vou dar um clique duplo aqui e ele já chama para mim. listview.set on item long click listener. Aqui dentro eu coloco new espaço, Ctrl espaço, e ele já aparece aqui o meu adapter view on long click listener. Dou um clique duplo ou enter aqui e ele já cria tudo o que eu preciso. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é alterar esse return false para return true. Isso aqui serve para o aplicativo não se confundir com o clique simples e o long click no item da list view. Se eu deixar return false, ele vai tentar, ao dar um long click, ele vai tentar executar tanto aquilo que eu implementei no long click, quanto aquilo que eu implementei no clique normal, no clique simples. Então eu coloco que no set on item long click, um return true, para que ele pare aqui e não tente executar aquilo que eu vou implementar ainda no clique. No caso, ao dar um clique simples, eu vou abrir uma tela de alteração, que eu vou fazer ainda. E no long click, que eu estou implementando agora, eu quero que ele exclua a informação. Agora, antes do return true, eu vou chamar uma função que vai excluir do banco de dados esse item da list view. Então vai ser excluir, é uma função que eu vou implementar ainda, o método. E eu vou passar como parâmetro i. Esse i, ele está aqui já. E o que ele significa? Ele é a posição na list view que eu dei o long click. Então se eu der o long click no primeiro item, i vai ser igual a 0. E eu vou querer excluir aquele item 0. Se clicar na posição 1, 2, 3, assim por diante, ele vai dar a posição na list view do item que eu quero excluir. E agora eu vou implementar esse método excluir lá embaixo, fora do método onCreate, mas ainda dentro da minha classe. Então a minha classe MainActivity começa aqui e ela termina aqui. Então antes de fechar a classe, eu crio mais um método. Pode ser public void excluir. E ele tem como parâmetro um inteiro, que eu vou chamar de i. Agora, só para testar o meu método, eu vou colocar uma função aqui que só vai mostrar na tela o valor de i. Então eu vou usar aqui o toast, com T maiúsculo, toast. Eu vou selecionar essa segunda opção aqui, que é o create a new toast. Ele já cria para mim tudo o que eu preciso. Esse toast ele funciona como um pãozinho na tostadeira, ele pula assim de baixo para cima. Então a informação que eu digitar aqui, ele vai pular de baixo para cima, vai aparecer e depois ele desce sozinho. O texto é aqui, ó, text. Eu posso colocar aqui um olá, alguma coisa. Eu vou tirar isso daqui e vou colocar o i convertido para string. i.toString. E vou executar. Bom, ele abre aqui então a tela principal. E ao dar um long click, ele aparece aqui embaixo, 0, que é o elemento na posição 0 na list view. Long click aqui, 1, aqui, 2, e assim por diante até o último, que é 17.
Agora, presta atenção aqui, gente. O que a gente quer fazer? Ao dar um long click no item, eu quero excluir ele do banco de dados. Como é que faz para eu excluir uma informação do banco de dados? Eu vou usar o comando delete do SQL. Delete from, nome da tabela, where, aí eu vou usar a chave primária, onde é o ID, código, aqui eu estou usando ID. Onde ID igual a 1, onde ID igual a 2. Ou seja, o valor da chave primária que está lá na tabela, tá? E o que eu fiz aqui até agora? Eu tenho uma list view e quando eu dou um long click no item que eu quero excluir, eu pego a posição dele na list view. Por exemplo, se eu der um clique na primeira posição, ele vai retornar para mim 0. E como é que eu sei que o item na posição 0, qual que é o ID dele lá no banco de dados para eu excluir? Eu preciso de alguma forma saber qual que é o ID, a chave primária que está cadastrada lá no banco de dados, para eu conseguir executar um comando delete no banco de dados, ok? Então, como é que eu faço? Ao clicar no elemento para saber o ID dele. A forma mais simples de resolver isso, mais didática, é a gente, por exemplo, criar um array. Eu já tenho um array criado para preencher todos os nomes que eu vou mostrar lá na list view. Eu posso ter um array também com os IDs. Aí, quando eu clicar em algum elemento, eu pego nesse array qual que é o ID dele correspondente lá no banco de dados. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma variável global, que ela é um public, ele vai ser um array list de inteiro. E eu vou chamar ele de array de IDs. E como é que eu vou popular esse array de IDs? Vai ser lá na hora de listar os dados. A listagem dos dados é feita pelo meu método listar dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é instanciar o meu array. Meu array IDs é igual a new e agora então o meu método listar dados ele vai fazer um select no banco de dados na tabela coisa, que é a tabela que eu criei aqui nesse exemplo, puxando o ID e o nome, isso daí já estava feito. E ele vai percorrer o cursor que tem todo o resultado desse banco de dados aqui nesse while. Então nesse while aqui eu já estou populando o meu vetor linhas com os nomes. E agora eu vou pegar o meu array de IDs e vou adicionar uma informação. Qual vai ser? Vai ser o meu cursor. Só que eu não quero isso no formato de string, eu quero isso no formato de integer, getInt. E agora eu não quero o valor na posição 1, eu quero o valor na posição 0. O que significa isso? No meu comando select eu tenho várias colunas que eu estou trazendo na banca de dados, começando de 0, 1, assim por diante. Então, para mostrar o nome na tela, eu usei a posição 1. Aqui eu vou usar agora a posição 0, que retorna no banco de dados, para jogar no meu array de IDs. Agora eu vou lá no meu método excluir e vou começar a implementar a parte de exclusão no banco de dados. Bom, a primeira coisa então que eu vou fazer é comentar essa linha aqui, eu não quero mais ela. E agora eu vou montar um bloco try-catch para ter acesso à banca de dados. A parte de conexão com o banco de dados eu já tenho ela em outro método. Eu vou até copiar e colar para não errar o nome do banco. Dentro do try, eu me conecto com o banco de dados. E por fim, eu fecho a conexão. E agora eu vou começar a montar o meu comando delete. A primeira coisa, então, eu vou definir uma string SQL. Delete from, o nome da minha tabela é coisa. Where ID, que é a chave primária, é igual a algum valor que eu vou pegar do meu array. Agora eu vou instanciar um SQLite statement, que eu vou chamar de stmt. Ele é igual a banco dados, ponto, compile statement. E eu passo o SQL string que eu acabei de criar. Então, esse meu statement, ele vai pegar o SQL
vai juntar alguma informação aqui e depois vai executar. Essa parte de juntar a informação, eu vou pegar o ID e vou colocar aqui, através do comando bind. Então, stmt, ponto. Aqui eu vou usar o bind long, que eu vou fazer um bind de um valor inteiro dentro desse meu comando SQL. O primeiro parâmetro é qual é o número de ordem do interrogação. Se eu tivesse mais interrogações aqui, onde o ID é igual a isso e aquilo, eu colocaria mais interrogações aqui dentro. Mas como eu tenho só um, então é o primeiro. Não confundo, em alguns casos no Android começa do 0 em diante, aqui começa do 1 em diante. E o próximo parâmetro é o valor. Esse valor eu vou pegar do meu array de IDs. Então eu ponho aqui arrayId.get e eu quero justamente o i, que é a posição que eu recebi. Então, ó, o meu array de IDs vai estar na sequência da lista todos os valores de IDs. Ao clicar no primeiro elemento da lista, eu vou pegar o primeiro elemento do meu array de IDs e vou passar como parâmetro para o método excluir. Então eu vou executar um delete from coisa, where ID igual ao ID que está lá na posição que foi clicada na minha list view. E agora só falta executar o comando stmt.exec update or delete. E por fim aqui eu vou chamar o método listar dados novamente para ele atualizar a list view e agora vai sumir aquele elemento da tela. Vamos executar agora? Agora então ele lista todos os dados. Ao dar um long click, ele exclui e lista novamente, agora sem o dado que eu acabei de excluir. Eu posso ir excluindo todos eles daqui com um long click. É isso, gente. Então eu implementei, ao dar um long click no item da list view, eu excluo ele do banco de dados e atualizo a lista. Tem outras formas de se fazer isso, outras formas melhores inclusive, mas essa aqui eu achei a mais didática e mais simples de explicar. Algumas coisas que a gente pode melhorar nesse aplicativo. Às vezes o usuário não sabe que tem que dar um long click para excluir. Então poderia ter algum ícone ali, um xizinho, ou então um 3 pontinho com a opção excluir. Ou então, ao tentar excluir alguma informação, o ideal seria dar uma mensagem de confirmação. Tem certeza que você quer excluir? Aí você clica em OK para confirmar. Então tem como melhorar essa funcionalidade, mas esse aqui é só um exemplo didático, a forma mais simples que eu consegui colocar para vocês. Nas próximas aulas a gente continua então esse programa. Um abraço!